Então, irmãos, Deus é este, que nós não podemos duvidar do amor dele, que ele sempre vem buscar, procurar e salvar aquele que estava perdido. E olha a grandeza de Deus. O mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia na balança. Não é nada. Entretanto, de todos tens compaixão. Que impressionante. Este é o amor de Deus por cada um de nós. Então, irmãos, agora nós temos que... Uma coisa é que nós temos um Deus na cabeça, outra coisa é o Deus verdadeiro. Nós podemos ter pensamentos, ideia de como seja Deus, de como Deus deve de agir. Por exemplo, todos nós falamos, Deus é bom. Então, se Deus é bom, na vida tem que ter, tudo tem que ser bem, né? Não pode haver o mal, se Deus é bom. Agora, o mal entrou no mundo por causa do diabo, por inveja do diabo. Então, entrou a morte no mundo. Então, tudo tem a permissão de Deus. Então, aqui nós temos que descobrir quem é Deus. Porque, olha, Filipe viveu muito tempo com Cristo, hein? Vivia com ele, falava com ele. E Cristo teve que falar para ele, olha, mas quem me vê, vê o Pai, porque ele pede para Cristo mostrar o Pai. Quem me vê, vê o Pai, ou seja, quem vê minhas obras, as minhas atitudes, vê o amor, vê quem é Deus. E quem é Deus? Na carta de São João diz que Deus é amor. Então, você olhando para Jesus Cristo, você vê o amor de Deus. Você vê quem é Deus, o verdadeiro amor, porque uma coisa é o amor humano, esse amor limitado que nós temos. Outra coisa é o amor de Deus, que é um amor ilimitado pelos pecadores. Sempre nos dá uma oportunidade. Então, Deus parece que ele é um contrassenso. E o que nós vamos fazer se Deus é um contrassenso? E por que Deus é um contrassenso? Por exemplo, ele aparece para Abraão, Abraão já tinha 75 anos, segundo a Escritura, como vamos fazer aqui igual São Paulo, segundo as Escrituras. Não tinha filho, porque além de velho já, a mulher era velha e estéril. E Deus aparece para ele e diz, eu vou te dar um filho, e você terá uma descendência tão numerosa, mas tão numerosa, que mais do que as estrelas do céu e a areia do mar, que ninguém pode contar. E depois, quando nasce o menino, Deus fala para Abraão, vai matar ele. Não é um contrassenso? É uma loucura, irmãos. É um contrassenso. Então, quando nós lemos a Escritura, nós temos que, a Escritura, nós vamos vendo como é que Deus age, porque ali está relatada uma experiência de um povo, de um Deus que age. Então, Deus parece que é um contrassenso. E Abraão foi matar o menino. Não foi? Foi. E o que aconteceu? Vê a fidelidade de Abraão nesse Deus, nesse contrassenso. Por exemplo, e Deus providenciou o quê? Deus proverá, meu filho, quando o filho Isaac pergunta. E olha aqui quem Deus provê para a tua morte. Porque não existe outro que pode te salvar. Outro contrassenso de Deus. Deus leva o povo no Egito. E depois que o povo fica lá no Egito, desenvolve, cresce, multiplica-se. Depois morre José, né, que José tem toda aquela história de José. Quando já os faraó que vêm que não conhecem mais José, fala, esse povo é mais numeroso do que nós, vão nos dominar. Vê sempre a guerra do poder, o poder. Então começa a escravizar o povo. E cada vez mais escravizar o povo. E mais. Acho que vamos entrar agora. E mais escravo. Tira a liberdade total do homem. Então, perda da liberdade, o escravo. Deus então envia Moisés para tirar esse povo. E olha o contrassenso novamente. Não é muito mais fácil
Deus ter falado para Moisés: olha, vai lá, leva ouro para o faraó, faz amizade com o faraó, trata o faraó bem. Não. Moisés vai com uma missão estranha, vai lá dizer para o faraó: ou você deixa sair ou vamos mandar praga. É o contrassenso de Deus. Então, Moisés sempre ia ao faraó, e diz a Escritura: Deus é que endurecia o coração do faraó. Em vez de amolecer, porque se Deus quer salvar o seu povo, Ele mesmo joga contra. Em vez dele amolecer o coração do faraó, Ele endurece o coração do faraó. Então, nós não podemos inventar um Deus, nós temos que ver como é que Deus age, irmãos. E por que Deus endurece o coração do faraó? Para aparecer mais ainda a obra de Deus. Para que o povo não tenha dúvida, se alguém nos salvou foi Deus. Vocês estão entendendo? Aqui não pode haver dúvida. Se alguém nos salvou, Deus nos deu a vida, nos libertou, o único que pode libertar uma pessoa é Deus. Talvez Deus esteja permitindo novamente, nós temos que viver esta situação de endurecimento do coração do faraó, para que brilhe mais ainda a obra de Deus. Assim é Deus. Eu não posso dizer um outro Deus para vocês. O Deus da Escritura que eu leio, ele é um contrassenso. É um contrasentido. Parece que ele luta com ele mesmo, vamos dizer assim. Eu mando para os cristãos fazer uma coisa e parece que eu mesmo coloco os obstáculos. Assim está na Escritura. Zaqueu fugiu de casa para subir no sicômoro para ver Jesus Cristo, subiu no sicômoro, subiu na cruz, desce, agora desce. Depois que você sobe na cruz, porque a cruz é o que a igreja faz conosco. Todas as religiões te faz fugir da cruz, do sofrimento, da morte. Deus é um contrassenso de novo. Ele envia seu filho aqui no mundo e impele ele para ir morrer na cruz. Entrar no sofrimento, vê como que é um contrassenso, irmãos. Então eu estou dando uma palavra hoje de fé aqui, para entrarmos no contrassenso. E vamos ver se Deus existe ou não existe. Porque aqui é que talvez hoje está a tua luta. Será que Deus existe mesmo? É igual o povo no deserto. Ou Deus existia, ou todos morriam de fome. Vamos ver se vai aparecer. Deus faz coisas espantosas, irmãos. Fiquem tranquilos, sossegados, que os caminhos de Deus, como diz o profeta Isaías, não são os nossos caminhos, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, mas tudo que Deus permite, é porque Ele permite, como já falei algumas vezes aqui na homilia para vocês, é sempre para o melhor, porque senão Deus não permitiria o pecado, o roubo, o engano, a morte, as guerras. Porque, como diz São Paulo, essa experiência de São Paulo, essa é a experiência que nós devemos chegar. Porque senão Deus, sim, aí seria injusto. Por isso, aonde abundou o pecado, Ele não diz abundou a graça, porque senão ficaria 0-0. Então, por isso, tudo que Deus permite é para o melhor. Por isso Ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É mais. Então, que possamos sair daqui hoje com esta confiança e descansados, nessa certeza do contrassenso de Deus. Tá bom? E se não está bom, vou parar de falar. Graças a Deus, né? Vai, o padre está um pouco cansado também. Meu irmão só fica me explorando. Vamos ficar em pé. Aqui